Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais o Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Programa muito bacana hoje aqui. Nós vamos conversar com um dos pilotos, um dos poucos pilotos brasileiros que também se aventuraram na Fórmula Indy. Tem uma história bacana de automobilismo de base, uma história muito bacana no automobilismo. Então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Nosso programa não para nunca. Pelas pistas todas as semanas, sempre rodando os principais assuntos da velocidade. Quem já nos acompanha pelo vídeo, já deu pra ver aqui que do meu lado tá o Bruno Junqueira com a gente hoje. Bruno, espetacular você tá aqui com a gente hoje. Te pegamos aqui meio que numa passagem pelo Brasil. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui e contar um pouco da minha história. Legal. E aí ao lado de Nelsinho Piquet e Christian Fittipaldi. Nelsinho, a gente já percebeu que o convidado vai falar muita coisa hoje sobre alguém da mesa, né? O convidado conhece o Sujinho bem aqui. Tem vários apelidos que a gente nem sabia, né? Tem vários que a gente não sabia. É o Zé. O Zé. Qualquer um? José, Sujinho. Qual mais os adjetivos que a gente usou aqui? Que ele é um ator, é isso? Ele é o Capa da Capricho. Capa da Capricho. Vamos internacional, Christian. Por que se virou junkie? Eu não lembro. O Junkie foi o Paul Tracy, que ninguém conseguia falar Junqueira, aí ele abreviou e falou Junkie. Por isso que é Junkie? Entendi. Não, e daí pegou. Pegou pra... Tipo, internamente, lá nos Estados Unidos, no mundo de corrida, é tudo junkie. Show. Tudo certo, então, com vocês aí, meus garotos? Tudo bem? Beleza? Bem. Joia. Conhece bem aí a figura? Opa, pronto pra outra. Pronto pra outra? Show. Então, recadinhos básicos, turma, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a turma da velocidade, porque esse programa aqui, muito bacana. Eu tentei fazer uma conta, a gente tem um objetivo aqui, Bruno, de tentar trazer todos os pilotos brasileiros que correram na Fórmula 1 e começamos a tentar trazer todos da Indy. Eu não achei o número exato de quantos brasileiros correram na Indy, mas eu sei que são mais de 28. Tentei achar, eu vi uma relação, eu vi que estavam faltando alguns, mas são mais de 28 com certeza que já correram, então, é um número também restrito aqui. E 9 correram nas duas. Você tá nesse grupo de 9 que correram nas duas. Quantas vezes você acabou testando de Fórmula 1 naquela época? Eu era piloto de teste da Williams, oficial e piloto reserva. Então você andou bastante. Eu fiz acho que 32 dias. Nossa, mais do que eu acho. E eu bati na trave 2 vezes. Primeiro, entre eu e o Bolton deu correr. E depois o Ralph machucou em Mônaco. E eu fui para Montreal para correr. E aí, sexta-feira de manhã, ele fez um teste, não sei o que. Vou tentar andar no carro, e acabou andando. E tudo isso foi em 99? Foi 2000. Primeiro eu testei em 99. E aí, 2000 eu era piloto de teste. Mas peraí, daí você começou de Indy, foi 2001? 2001, Em 2000 eu achava que tinha sido 2000, o teu 2001. primeiro ano, tá. Antes de chegar a 99, 2000, 2001, como que foi teu começo? Como que você... Histórico de família? Como que foi que você começou a Acho que podemos perguntar pra ele como é que ele começou, né? Por que o kart? Também, né? porque como que... Eu acho por causa do seu pai, né? Primeiramente, eu sempre amei competição, sempre gostei de disputa. Então, com 6 anos de idade, eu comecei a correr de bicicross, BMX. Com 7, eu vim aqui em São Paulo correr de bicicross e... Meu pai corria de carro, de turismo, não tão profissionalmente, mas corria. E com 10 anos, eu enchi o saco dele com 8 anos, 9 anos, aí com 10 anos ele conseguiu comprar um kart pra mim. E em Belo Horizonte não tinha pista. Então a gente ia andar de kart no estacionamento do Mineirão, que é o estádio de futebol lá. E fui algumas vezes, e a primeira corrida que eu fiz foi em 1987, em Ipatinga, do Campeonato Mineiro. A segunda corrida, como não tinha pista, foi o Campeonato Brasileiro de Kart em Anápolis, que eu também andei lá atrás. Segunda vez que eu andei. Em 87? 87. Eu tava correndo. Você tava correndo, exatamente. Tava correndo. Você era graduado você e o Rubinho. Você tava ele quarta falava menor? com você? Quarta menor. E o mais engraçado é que o Tony fez a pole e... Na tua categoria? Isso, na quarta menor. Eu tinha 10 anos, o Tony devia ter 12 ou 13. E o Tony era o grande favorito. E eu larguei, eu era um dos últimos. Não tinha nem um equipamento bom e nem tinha andado de kart 3, 4 vezes na vida. E aí eu tava lá andando, aí eu falei, nossa, a gente tava no mesmo hotel, fiquei amigo do Tony, de outros pilotos, a gente jogava futebol lá perto do hotel, e aí eu falei, nossa pai, o meu sonho um dia é largar do lado do Tony, e eu vou conseguir.
Aí tem a primeira corrida, a primeira bateria, quebra o meu motor, eu fico em último, e o Tony bate, fica em penúltimo. Na próxima bateria, larga eu e ele, lá na última fila. Pô, realizou um sonho rápido, né? Rapidíssimo. Só que ele foi pra frente, eu passei 2, ele passou 20. Sabe o que eu acho sensacional dessas histórias? Por exemplo, ele conta que ele começou correndo, começou treinando lá no Mineirão, né? Estacionamento do estádio no de futebol, estacionamento do estádio de futebol, que acabou virando um estádio de futebol, e daí esse ano acabou tendo a primeira prova de estoque lá. Então, é muito engraçado a gente ver umas histórias que quando passa, né, a nossa vida profissional, a gente nem lembra, às vezes, direito como é que começou, né? Então, ele começou lá no estacionamento. A primeira vez que eu andei de kart também, meu pai colocava o kart na traseira de um Landau, ficava metade do kart para fora, lá no porta-mala. A tampa aberta? A tampa aberta, saía lá da oficininha, daí naquele estacionamento em cima do cartódromo lá de São Paulo, tinha um espaço maior, eu ficava andando lá naquele estacionamento, meu pai, minha mãe lá. A melhor história desse daqui, que eu não vou esquecer nunca mais, é ele contando quando ele foi na garupa do boy pra Fórmula 1. Essa é imbatível. O quê? Não, você foi na garupa do boy. Do hotel pra Fórmula 1. Essa, pra mim, é a melhor de todas. Esse do estacionamento era uma área aberta só, não tinha um traçado. Só pra brincar, pra entender como que funcionava. Tá falando no Mineirão, né? No Mineirão. Na verdade é o seguinte, a primeira vez que eu andei era aberto. Tá. Mas 3 ou 4 vezes por ano tinha uma corrida no estacionamento que eles colocavam pneu. Então era meio que pintado, aí colocava pneu tudo em volta e fazia a corrida. Então minha terceira, quarta corrida foi no estacionamento do Mineirão. Ali que eu comecei a aprender mesmo. E aí fui, depois do kart, fui 3 vezes campeão brasileiro de kart, fomos aos poucos melhorando. Depois tentei, fiz algumas corridas de Fórmula Chevrolet. Com Bartolomeu? Com Bartolomeu. Não tinha muito... Fazia uma corrida, fazia outra. Aí fui para a Fórmula 3 Sul-Americana, também uma corrida ou outra. Até que em 97 eu entrei para a equipe do Darcio, com o patrocínio da Petrobras. Fiz a temporada toda, ganhei. Aí eu fui para a Europa correr de Fórmula 3000. Mas aí já tinha virado tipo um plano Petrobras. de ser piloto. Petrobras, já. Na minha cabeça, com 14 anos, quando eu ganhei o primeiro Campeonato Brasileiro de Kart lá no Rio de Janeiro, eu falei, agora é isso que eu quero fazer da vida, essa vai ser minha profissão. Porque quando você ganha um título desse, te dá uma moral de você saber que você tem qualidades. Confiança, principalmente saindo da onde que eu saí, de um lugar que não tinha tradição nenhuma. Nelsinho vai saber. O Rafael da RBC, né, que hoje, não sei se ainda mas é um dos grandes preparadores de motor do Brasil, o Rafael corria e ele fazia engenharia mecânica lá na PUC, na universidade lá, e ele fazia os próprios motores. Ele começou a fazer meu motor. Então, quando a gente começou a vir em São Paulo, correr, a gente ia para Brasília e tudo, nosso motor não era tão bom e nem eu guiava tão bem, mas fomos melhorando, ele foi melhorando o motor, eu fui melhorando como piloto, que nos últimos anos da minha carreira do kart, eu ganhava bastante, tanto que eu ganhei o Campeonato Brasileiro 3 vezes seguidas. Então, a gente começou na dificuldade, mas no final, a gente... Porque o Christian lembra, quando eu comecei a correr, era Araçá, o Rubinho e o Christian Mário Sérgio. Se você não tivesse um desses 2 motores, você não ganhava. Era Cobra, na verdade. Cobra? Você andava de Cobra? Eu andava de Cobra. Agora que eu lembro. Não, daí depois eu fui lá para Araçá, mas era o Catroque e o Baldo que faziam o meu motor. Isso aí. Mas tinha esse negócio, se não tivesse o motor certo. Então, a gente foi desenvolvendo lá em Belo Horizonte, e aí depois que eu parei de correr de kart, o Rafael fazia o motor do Nelsinho, fazia o motor de um monte de gente, e foi dominando e ganhando tudo. Mas eu acho que, né, então esse aprendizado foi muito bom durante a minha carreira, que eu acho que eu fui um piloto que tive Deus me deu o talento de ser um bom piloto, mas me deu o talento de conhecer o carro, entender de engenharia e correr atrás. Esse é onde que era a minha grande vantagem. Agora, vocês nunca chegaram a correr de kart junto, então? Não, mas a gente ficou mais próximo em 97, no Brasileiro de Betim.
que teve um brasileiro lá, acabei ficando na casa do Bruno, 2 noites, eu não lembro. Foi o primeiro simulador que eu vi na minha vida, eu acho, né? Ah, é? É. Como que era esse... Eu não lembro, mas eu jogava... ia pra Europa e tinha algum joguinho, GP2... Era o GP1, GP2, alguma coisa assim, A né? capa do GP2 é essa aqui, ó. Então, é GP2 que eu jogava no teclado do computador. No A e no Z. É. E tinha o de Indianápolis também. Tinha um de Indianápolis que eu ficava jogando. Que só fazia a curva pra esquerda. Que é aquele que você tinha 3 carros, eu acho, não era assim? Tinha, exatamente. O Lola, o Penske e mais um outro, Reynard. E Reynard. Nossa, incrível. Vocês estão conversando aqui, tá voltando 30 anos pra trás. É legal, porque isso aí você podia fazer 200 voltas. Imagina 200 voltas só na setinha ali. Aquela, nossa, dava tendinite fácil aquilo. Não, eu lembro que quando eu vinha correr em São Paulo, certo ponto era eu e o Cristiano da Mata. E a gente ficava num hotel que era do lado da Mini. Um hotel que, na verdade, era para ter um hotel, todo mundo ficava, ele e o Campos. A gente ficava nesse hotel que era do lado em frente à Mini, e aí a gente chegava à noite, depois dos treinos e tudo, e ficava jogando joguinho lá de Indianápolis. o botãozinho de virar à esquerda ficava até sem gasto, mas eu sempre tive essa... Como não andava tanto de kart, né? Não é igual um cara que era de São Paulo que podia treinar várias vezes por semana. A gente que vinha de fora era muito difícil. Eu andava de kart uma vez por mês. Quando eu vinha quando a gente andava no estacionamento num cartódromo pequeno de Brasília ou BH, não tinha borracha nenhuma. Chegava aqui, tinha isso aqui de borracha, o jeito de pilotar era totalmente diferente. Não, mas BH, quando fizeram o cartódromo BH, eu já corria de carro. Então eu nunca andei... Eu nunca andei de kart num cartódromo. Nunca teve pista na sua cidade? Nunca, na minha vida. Então eu andava de kart só quando eu ia correr e era uma vez por mês. E aí, você então em 97 ganha as Fórmula 3 Sul-Americana e aí vai pra Europa 3.000. Aí no primeiro ano eu andei numa equipe italiana, não andei tão bem. Draco? Na Draco, fizemos 4º, 6º, não sei o quê. Mas acho que não consegui nenhum pódio. Teve uma corrida que era para ser um pódio, deu um problema no carro. E aí depois eu fui para Petrobras Júnior, que era uma equipe David Sears em 99, que foi um ano muito bom. Acho que eu fiquei em 4º ou 5º no campeonato, não lembro. Mas então quando você foi para a Europa, você foi direto para 3.000? Fui direto para 3.000. É que hoje em dia seria a Fórmula 2. Fórmula 2, Você fez o salto da Fórmula 3 Sul-Americana para a Fórmula 2 direto. Que foi difícil. Grande esse salto. O meu primeiro ano... Eu acho que eu não fui muito bem. Porque eu não tinha o carro, não era tão bom, não tinha treino e também não conhecia as pistas. E também, naquela época, era o quê? Meia hora de treino, classificação direto pra corrida? Isso, E aí, já em 99, eu andei muito, muito bem. O Nick Heidfeld ganhou o campeonato e eu fui o único piloto que dava canseira nele. Eu não terminei em segundo porque quebrou, porque bateu, porque tomei penalidade, porque aconteceu muitas coisas. E aí... Em 2000, eu fui campeão. E esse foi o ano que ele ganhou, que ele estava de McLaren Júnior, né? Não era isso? Isso. Daí, a McLaren Júnior, eles ficaram quantos anos lá com a equipe? Não sei. Eu sei que em 99 a McLaren me chamou para correr em 2000 com eles. Foi uma das grandes decisões da minha carreira. A McLaren Júnior. Júnior, Ou ia e na época era para ser piloto de... teste, terceiro piloto da McLaren, que a McLaren ganhou em 99, era a melhor equipe, flecha de prata e tudo, ou continuar na mesma equipe. E eu, tecnicamente, tinha que ir para a McLaren, né? Mas eu gostava tanto do meu engenheiro, dos meus 2 mecânicos e da minha equipe, que eu falei, eu sei que se eu fazer mais um ano agora com a experiência que eu tenho, eu ganho. Tá, mas peraí, só para situar. Isso foi no final de 99 para 2000? Isso, Que era o mesmo momento em que você estava... Disputando com o Button. Disputando com o Button na Fórmula 1. O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, a McLaren fez o approach. E aí eu conversei com o pessoal da Petrobras, da Williams, e falei, olha, os caras me ofereceram, porque na verdade eu tinha que levar dinheiro. A Petrobras pagava 90% do budget e eu tinha que conseguir patrocínio, que para mim era difícil, e eu me suava para conseguir o resto do dinheiro. Mas que era 10%, mais ou menos. Que era 10% do orçamento. 10% é bem diferente de 90%. Entendo, mas aí chega a McLaren... que era difícil. A McLaren me oferece para mim correr, para mim ganhar um dinheiro, que eu nunca tinha ganhado dinheiro na vida, e ainda para ser piloto de teste da McLaren.
Aí eu conversei com eles. Não tem problema, Bruno, você não vai precisar de pagar nada. A gente vai te emprestar um carro, que eu não tinha carro no meu primeiro ano na Inglaterra, nem carro eu não tinha. E eu vou te dar um teste de Fórmula 1 na Williams. Eu fui testar a primeira vez, eu fui testar em Monza. Eu nunca tinha andado em Monza, testei, eles gostaram, beleza. 99. Aí chegou, quando acabou a temporada de 99, eles queriam ver quem que seria o piloto de teste deles. Tá. E eles fizeram um teste como um vestibular entre eu, o Darren Manning, que era o inglesinho da moda, que ganhou Macau e tudo, e... Jörg Müller, exatamente, que era o piloto alemão. Porque eles queriam um inglês e um alemão porque era BMW. Aí fomos para Jerez, ficamos lá 4, 5 dias e eles fizeram um negócio, não era só de pilotar, não. Eles faziam teste, você tinha que escrever o que você entendia de carro ou não. Aí eles mudavam no carro, você tinha que e não falava. Aí eu falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu sei que eu não falava um tempo, mas depois eu fiquei sabendo, eu fui mais rápido de todos, e eles gostaram mais do meu feedback do que os outros. Aí eles me escolheram como piloto de teste, me assinaram para 2000 como piloto de teste. Mas, por exemplo, eles tiravam a asa traseira e não falavam nada para você? E daí Exatamente. Você tinha que sair? Isso é perigoso. Patrick Head. Não tirar a asa, mas mexia no amortecedor e tudo. O Patrick passar o feedback. Exatamente. Não, tirava uns 2, 3 graus, um pouquinho, Isso, não é que radicalmente, mas mesmo assim. Acho que mexer nas asas traseiras não mexeram, mas mexeram no amortecedor, altura e ia lá. E aí, você vai ser o piloto de teste. Falei, beleza, tranquilo, bom demais, vou correr de Fórmula 3000 na equipe que eu quero, e vou ser o piloto de teste. Não só por um pouco de mérito também, e fiquei feliz com isso. Sim. Aí começou a ter o rumor, já estava tendo rumor, que o Zanardi talvez não ia ficar, porque tinha um contrato de 2 anos. Aí os caras, vejo na internet, não tinha telefone, mas vejo na internet, que os caras mandaram o Zanardi embora. Falei, puta, agora... Abriu uma chance. Abriu uma chance. Aí eles me chamam e falam, Bruno, o Zanardi saiu, nós vamos... Estamos decidindo o piloto, estamos olhando. Eu quero que você faça um teste agora e vamos colocar você de referência com um outro piloto inglês que chama Jason Button, que tinha treinado, acho que na Prost, tinha ido muito bem e tudo. Eu quero que você e o Jason Button vão testar em Jerez. Só que naquela época estava com o motor novo da BMW. Então nós fomos testar 3 dias em Jerez. Eu dei 3 voltas e o Button deu 20, 25 voltas. O motor quebrava o tempo inteiro. O Button foi o único que conseguiu dar uns 2 runs e aí quebrava o motor. Aí ficamos mais uns 3 dias na Espanha, fomos para Barcelona para tentar andar. E aí em Barcelona conseguiu andar mais um pouco, mas tipo assim, na hora que eu tava fazendo meu long run, deu problema. Entendi. Então o motor quebrava, tava muito ruim, tava com problema. E a sessão foi ruim pros dois, pelo que você tá falando. Pros dois. E aí o anúncio do piloto ia ser no dia seguinte. Vocês chegaram a fazer uma terceira sessão, chegaram um terceiro dia, na véspera do lançamento do carro? Em Barcelona. Em Barcelona. Mas nenhum dos dois deu pra andar. Acho que o Button conseguiu andar um pouquinho mais, mas não deu pra andar. Tá. Aí, minutos antes, o Frank chegou pra mim, o Button vai... eu vou colocar o Button como piloto. Eu quero que você ganhe a Fórmula 3000. Se for na Fórmula 3000, ano que vem você corre pra mim. E se o Button estiver indo mal, você vai no lugar dele. Beleza. Tá, mas só pra contextualizar aqui, então, na verdade, o que era pra ser um teste de referência virou meio que uma briga pra saber quem ia ser o titular da Fórmula 1 no ano seguinte. E como que era pra você essa... Pra mim, uma parte que eu era muito fraco como piloto, eu não era um piloto que conversa com todo mundo, que me vender, eu não tenho essa habilidade disso. Então, e ainda mais para um brasileiro tá em outro lugar, desconhecido. Nem só isso, a idade, né? Se pegar, hoje em dia a gente evolui muito, a gente tem outra cabeça, mas a gente tá com 20 anos de idade, num lugar que não é a língua não é fluente. Tudo isso você vai se fechando, entendeu? Então é diferente de um inglês que tá lá do lado do monte de gente. É uma coisa que tá conversando aqui no Brasil com uma equipe de Stock Car, entendeu? Eu tava lá sozinho. Eu tinha tecnicamente um manager, que era o David Sears, que ele viu que eu comecei a ir bem.
falou que era seu manager. O David Sears estava no barco na Sardenha e tava lá o Button com os 2 managers. Ele tinha 2 managers na época, em cima o tempo todo. O pai dele. E o pai, todo mundo. E não tinha celular, não tinha nada naquela época, sabe? Eu lá, acho que tinha celular, mas no final eu falava com meu pai. Com o David Sears não conseguia falar. E foi indo. Porque ele estava mergulhando lá na Sardenha. Então ele não estava com o celular, né? Exatamente. E aí foi. Mas eu acho que no final das contas, depois vieram falar que eu fui meio décimo mais rápido que o Button, mas o Button no long run tava indo um pouquinho melhor. 1/10 depois das 10 voltas ou 12 que eu já teve. Ele tava 1/10 no acumulado de prova, sabe assim? Sim. É muito parecido. Sim. E aí uma coisa que eu sei que o Patrick e os engenheiros preferiam a mim, porque eu dava mais feedback, tinha mais conhecimento de carro e tudo. Não só de feedback, eu tinha bastante conhecimento de carro. Mas o Button tinha uma vantagem enorme. Ele, naquela época, eu acho que posso ser que eu esteja errado, eu acho que o único piloto inglês que tinha na Fórmula 1 era o Coulthard, e o Coulthard já estava no mais velho, já estava... Então, eu acho que precisava de um piloto inglês, e a Williams queria um piloto inglês para conseguir mais patrocínio inglês e tudo. Tá. E eles achavam que eu tinha 22 ou 23 e o Button tinha 20. Então, os caras pensavam... E depois um cara da Williams falou que com o Button com 20 anos já era tão bom assim, ele ia ficar um absurdo. Então eles achavam que ele tinha muito para progredir, entendeu? Tá. E para ganhar experiência e tudo. Essa foi a primeira chance do Não, a gente estava falando uns programas atrás que eu acho que o Button foi um daqueles pilotos que tiveram muitas chances na Fórmula 1. Entendeu? Eu não sei, você que acompanhou mais, parece que igual um Pérez da vida. Não dá para se comparar com um campeão do mundo, mas assim... É um piloto que teve várias chances. O Ricciardo, por exemplo, é um que deram várias chances. E o Button, no começo, ele passou por várias equipes, deram várias chances para ele, sem ele provar muita coisa, entendeu? Você teve acompanhando, você pode me falar melhor, porque naquela época eu ainda tava... Para mim, Fórmula 1 era uma coisa tão longe, eu tava mais focado no kart, né? Se for eu olhar, eu acho que o Button é um piloto com talento natural muito grande. E no primeiro ano na Williams, ele foi bem melhor que o Ralf. Foi melhor que o Ralf. Então, só que aí, ele com 20 anos, começou a ficar famoso, o piloto inglês do momento, ganhar dinheiro. Aí, eu acho, pelo que eu escuto falar, a cabeça dele foi em comprar iate, comprar casa em Mônaco. E eu sei que ele foi para um caminho não tão legal. E depois ele se centrou. Hoje eu sou amigo dele, ele mora na Califórnia, é um cara super centrado. Mas eu acho que ele passou aí alguns anos de deslumbre até ele voltar a centrar. No caso na Brown, por exemplo, ele guiou bem e ganhou um campeonato muito bem. Sim. Então, ele teve muita chance por ser inglês, por ter ótimos managers, por ele fala bem, ele é sociável. Então, na verdade, uma coisa que eu aprendi na carreira de piloto não é só o melhor piloto, é ter o pacote completo. E ele tem um pacote muito bom. E é em inglês. Sim. Né, que sempre ajuda. Mas só pra voltar nesse assunto desse vestibular, Bruno, que essa história ela é relativamente conhecida, tudo, mas pelos que você tá montando, em momento algum, qual foi o momento em que viraram pra você e falaram assim, na verdade, não é só um teste de comparação, a gente tá testando vocês dois pra ser titular. Teve algum anúncio oficial ou, tipo, hora nenhuma me falaram, mas a partir da hora que a gente vai 3 dias pra Jerez. Tá, depois Barcelona. Não, e o motor quebra o tempo todo. E aí o próximo teste que estava em Barcelona, e aí eu e o Button, eles não vão anunciar, a gente sabia que não ia... Quando a gente foi para Barcelona, meio que tava, ou vai ser eu, ou vai ser o Button. Tá. Isso aqui é para ver quem vai ser o piloto. Senão, né? Então a gente não estava lá tentando desenvolver o motor, estava tentando eles fazerem esse teste de comparação e sabia que o anúncio do carro e do piloto ia ser 2 dias depois. Então a gente sabia que virou... Tá. Quando eu estava em Barcelona, eu já sabia que o negócio... Tinha esquentado. Era para ver quem ia ser mais rápido ou melhor para escolher o piloto. Aí, enfim, você ficou como reserva naquele ano de 2000 Isso. E paralelamente disputando a Fórmula 3000, Isso. Que você chegou ao título. Isso. E aí foi uma temporada, como que foi essa temporada de... Não, foi uma temporada muito boa, eu ganhei o campeonato. Fiz vários testes de Fórmula 1, então para mim foi legal. Fiz testes e fiz vídeo, propaganda, tudo que tinha, teste em aeroporto e fiz alguns treinos também. E uma coisa bem legal que eu fiz, quando acabou a temporada, eu fiz o desenvolvimento do motor BMW do ano seguinte.
que, se você olhar em 2001, a Williams com Montoya e o Schumacher, eles ganharam... Eu lembro direitinho, quando eu andei no motor, eu falei... eu falei pro Patrick, vocês vão ganhar a corrida no ano que vem. E eles, que isso? Eles estavam muito mal em 2000, né? E o carro, o motor era muito forte. Eu fiz o desenvolvimento, porque o Button ia para outra equipe e o Ralf não queria testar, então ficou por mim. Então eu ganhei bastante experiência. Mas daí, no caso, o que aconteceu? Se você estava fazendo todos esses testes, desenvolvendo o motor, no teu primeiro ano de Fórmula 3000, você chegou em segundo, que é muito ótimo resultado. Quase ganhou na tua estreia na Fórmula... Eu cheguei em quarto, eu acho. Quarto, segundo e primeiro. Não. 3 anos. Não, ano eu cheguei em décimo, depois quarto e depois primeiro. Isso, desculpa, confundi. Foi na Draco, daí, tá. Depois 2 anos com o David Sears. Daí 2 anos lá no Sears. Então, segundo e primeiro. Quarto e primeiro. Desculpa. Lá atrás... Ele tá no meio velho, mas é normal. No teu último ano, quando você ganhou, você tava na boca do gol. Porque você tinha toda aquela associação com todo mundo, você ganhou o campeonato, daí naquele momento, para entrar na Fórmula 1 em 2001, e seria natural colocar em você, o que faltou? O que faltou? Faltou um bom manager, porque o David Sears era manager do Montoya também. Então, o Montoya tinha acertado que ele ia voltar para o Williams, e aí o David conversou com outras equipes, mas no fundo, para ele era muito mais fácil me colocar na Ganassi, que eu ia ganhar um bom salário. Ele ia ganhar mais dinheiro? Ele fez o mais cômodo para ele. Em vez dele correr atrás de outras equipes, na minha opinião, não estou criticando, mas foi o que foi. Todas as outras equipes que eu conversei, praticamente eu que tive que correr atrás e conversar com as equipes. Eu conversei com a Toyota, eu conversei com a Red Bull, não foi o meu manager, entendeu? E eu não tinha tanto know-how para fazer negociar, isso. Tudo. Mas foi daí que, na minha opinião, você fez uma coisa certa, porque se as portas se fecharam para você na Fórmula 1, seja lá por problema seu ou do David Sears, não vamos entrar em questão disso daí. Daí você acabou indo para a Indy. E tem muita gente que tenta ficar com um pé lá e outro pé aqui. Se não der certo aqui, eu vou para lá. Se não der certo lá, eu venho para cá. E daí, querendo ou não, no momento que você foi para a Indy, te abriu uma vida lá nos Estados Unidos. E você teve uma carreira louvável lá na Indy, foi bem pra caramba. Eu sempre achei que você foi bem pra caramba, principalmente em Indianápolis. Você era meio especialista lá de Indy. Indy, toda vez que falavam na época, né? Toda vez que falava do Bruno, eu falava, putz, lá vem encrenca, ele vai mandar bem, entendeu? E eu achei que isso daí você fez certo. Agora, se o David Sears fez de propósito ou não, é outro problema. Mas a porta fechou na Fórmula 1, você acabou focando lá na Indy. Exato. Porque foi meio uma troca, né? O Montoya estava na Ganassi e foi para Williams, e você da Williams foi para Ganassi. Quando o Drugovich foi campeão da Fórmula 2, muita gente lembrou do teu título porque você havia sido o último brasileiro a ganhar o passo embaixo da Fórmula 1 antes do Drugovich. E foi uma situação parecida, de terceiro ano na categoria, igual o Drugo. Você acha que isso também teve algum impacto de ser campeão no terceiro ano, diferente se fosse lá, campeão no segundo ano, talvez teria um approach diferente, ou no primeiro? Olha, eu falei, algumas pessoas fizeram entrevistas comigo do Drugovich e tudo. Para mim, claro, se eu tivesse sido campeão no primeiro ou no segundo, eu acho que teria ajudado. Tá. Mas o mais importante, eu vou falar mais no caso dele. Ser campeão da Fórmula 3000 ou da Fórmula 2 é muito difícil. Não é fácil. E no caso dele, ele estava numa equipe, eu não tenho toda a informação, mas pelo que eu entendo, ele estava numa equipe que não era tão boa. No primeiro ano ganhou corrida, foi bem. Aí trocou de equipe, aí fez um ano horrível, que foi uma equipe que teoricamente era para ser melhor, mas não se acertou a equipe, voltou para outra equipe e ganhou. Então, quando você está na Fórmula 1, por exemplo, as equipes fazem um esquema, agora eu quero ser uma equipe boa. Faz um projeto de 5 anos para ser uma equipe boa. E às vezes, eu estou dando um exemplo da Aston Martin. Eu vou fazer um projeto de 5 anos, o cara comprou lá o Lance Stroll. No segundo ano, ele foi muito bem. Esse ano já foi ruim. Então, o automobilismo não é uma ciência exata, principalmente uma categoria dessa, que o cara tem que chegar lá no primeiro ano, no segundo, ganhar e tudo. Então é muito difícil, porque coisas acontecem. Tem ano que você está com
carro melhor, o engenheiro acertou, não acertou, deu sorte nas corridas ou não. Então é difícil. Então o Drucovich, eu acho que foi um grande piloto, é um grande piloto, e o mérito dele, mesmo por ter ganho no terceiro ano, é grande. E eu acho que no meu caso também, porque se eu tivesse feito Fórmula inglesa, Fórmula 3 inglesa, ou corrido na Europa antes um pouco, tudo bem. Mas na época não tinha simulador de verdade, aquilo nem pode falar que é simulador, sim, né? Sim. Eu não conhecia as pistas, não tinha ideia, e não falava a língua, não sabia a cultura, então demorou um pouco mais para adaptar. Se eu tivesse, eu acho que até se eu tivesse ido para Inglaterra direto, numa equipe boa que eu tive, 99 em 2000, eu poderia ter ganho no segundo ano. Né? Assim. Mas o fato de, por coincidência, vocês dois ganharem no terceiro ano, você acha que pode ter atrapalhado um pouquinho de não ter conseguido uma vaga? Eu acho que sim, né? Com certeza. Mas o se, talvez, né? Eu acho que se eu tivesse um bom manager... Tem vários outros fatores ele tivesse também. Um bom manager, ele estaria na Fórmula 1, correndo. Então, eu acho que aí é onde que você tem um bom manager que vai explicar para as equipes, vai vender você por que demorou no terceiro ano. Ou se posicionar na equipe certa, exatamente, né? Por exemplo, você tá numa equipe igual a Aston Martin, que tem o Alonso, que é o tarado por corrida, o outro é o filho do dono. Na hora que eu vi que ele ia para o Aston Martin, eu não acreditei. Eu falei, não vai. Agora já o Gabriel, eu acho que, né... ou seja, espero que ganhe, mas ainda nem ganhou o campeonato. Mas é mais importante ter o manager tá com o seu nome forte na hora que você tá ganhando. Né? Então, na hora que você tá ganhando, você tem que estar lá... Aproveitar as oportunidades. Fazendo pressão, mostrando, fazendo tipo um PR nas equipes. Sim. E falando o tanto que o cara é bom. Isso eu não tive, e talvez o Felipe, não sei. No caso dele, nem eu acompanho tanto para poder falar, mas eu acho que isso é muito importante. E aí ele cruzou o Atlântico e foi trombar com você lá na Indy, ô Cris. Quando você começou a correr de Indy, a tua cabeça... Eu acho que você focou, você fez o certo, focou lá na Indy, mas de vez em quando a tua cabeça ainda estava voltada à Fórmula 1 para você eventualmente tentar ver se aparecesse alguma oportunidade, você tentar o sonho da Fórmula 1, ou você meio que virou essa chavinha e esquece, agora eu vou fazer uma vida aqui nos Estados Unidos? Não, eu fui para a Indy com a cabeça de voltar para a Fórmula 1. Eu foquei na Indy, como eu sou sempre focado, mas o que aconteceu é o seguinte: eu tive uma proposta da Toyota, um contrato de 5 anos. Você lembra que eles estavam entrando na Fórmula 1? Que eles estavam desenvolvendo. Eles estavam entrando, exatamente. Então foi um pouquinho antes do Kiki. Isso. O meu contrato era para mim ter entrado no lugar do Kiki. Eles iriam me colocar como piloto de teste em 2021, como terceiro piloto. 2001. Porque em 2001 eles iam estar só testando o carro. E eles tinham o Mika Salo e o McNish. E aí o Mika Salo e o McNish tinham correr 2002. E eu ia ser esses 2 anos piloto de teste. E em 2003, eu era garantido piloto no lugar do McNish. Eu falei, como que eu vou ficar 2 anos sem correr? E como que eles estão me garantindo? Como é que vocês estão me garantindo que o McNish fez tanta coisa para a Toyota que a gente vai dar 1 ano dele na Fórmula 1, mas vai ser 1 ano só. Então, mas e se por acaso ele fosse bem nesse ano da Fórmula 1, bem pra caramba, que poderia ter acontecido, você vai o quê? Você vai mandar o cara embora no final do ano? Se claramente ele foi acima das expectativas? Eles me colocaram um contrato de 5 anos. Aí o que eu falei? Vou pra Ganassi, que eu vou estar andando no motor Toyota. Faço 2 anos, meu contrato era 2 anos. Se eu for bem, e o meu objetivo era ganhar no segundo ano, se eu ganhar no segundo ano, eu tenho grande chance de eu chegar pros caras da Toyota aqui, ó. Fui lá, ganhei com a Toyota e agora eu volto para a Fórmula 1. E na minha teoria foi certa. O cara que foi campeão em 2002 na Indy foi para a Fórmula 1, que foi o Cristiano. Então ele mereceu. Só o que faltou foi minha performance de ter ganhado o campeonato em 2002. Que você foi vice? Foi vice. Então logo no primeiro ano, a Ganassi, ela era naquela época a Ganassi estava ganhando tudo. Ela ganhou com o Vasser, com o Zanardi, com o Montoya. Tava sobrando muito. Mas aquela temporada específica de 2001 tiveram mudanças na equipe, né? Que acabaram não surtindo tanto. O que aconteceu na Ganassi, eles tinham... O Christian sabe mais do que eu. Eles tinham o Reina Honda. O chassi da Reina e o motor Honda. Que o Jimmy Vasser ganhou em 96, o Zanardi em 97, 98 e o Montoya em 99 no primeiro ano dele. E em 2000, o Ganassi trocou
para chassi Lola e para motor Toyota. Então, o Montoya ganhou uma corrida em 2000, ou seja, com a experiência toda que ele tinha de Indy e tudo, ele foi em nono no campeonato. Então, não foi tão bem. O carro, em 2000, não era bem menos competitivo do que era o carro em 99. Isso é a minha visão de quem está fora. Você estava lá, então você deve entender mais do que eu. Então, eu cheguei em 2001 com um carro que não era tão competitivo quanto o Ganassi de 96, 99. Mas mesmo assim, eu ganhei corrida, eu fiz pole, tenho umas corridas muito mal e outras muito boas. Mas a grande dificuldade minha, que o Ganassi decidiu pegar eu e o Nicolas Minassi, que foi vice-campeão da Fórmula 3000, dois pilotos que nunca tinham corrido nos Estados Unidos, não sabia da cultura, não conhecia nenhuma pista, não conhecia oval. Então, era um mais perdido que o outro. E a vantagem que o Zanardi e o Montoya eles tiveram de companheiro de equipe o Jimmy Vasser, que é um dos caras mais legais que tem, que está ali disposto a ajudar os companheiros de equipe. E também tinha bastante experiência, né? Principalmente nos ovais. Então, eu lembro que em 2001 foi muito difícil. E eu era o piloto do Ganassi, o Ganassi no rádio comigo. Então, sabe, o negócio, eu consegui fazer umas corridas boas e tudo, mas foi bem difícil. Já em 2002, ele assinou o Kenny Brack, que esse é o primeiro piloto. Então foi lá, o Ganassi continuou no rádio comigo, mas a foco foi todo do Kenny Brack. Eu troquei de engenheiro, comecei a fazer uma pré-temporada muito boa, e aí fiz um ano bem melhor em 2002 do que 2001. E o carro era muito melhor também. E você fez um ano bem melhor que o Kenny Brack também. E que o Scott Dixon, né? Que era eu, o Kenny e o Scott. Não, o Scott também. O Scott, eu lembro que ele estava meio inconstante. Aquele ano ele tinha algumas corridas que ele acertava, daí tinha um monte que não. Mas eu lembro lá do Kenny Brack. O Kenny Brack era para ser o cara naquela temporada. Tanto que ele tinha saído lá da Rahal, né? Que ele tinha corrido de Shell lá na Rahal. Ele saiu lá da Rahal. Não foi isso? Foi, né? Daí ele foi pra Ganassi e ele era o cara. Para ser campeão, que tinha sido vice-campeão por um ponto. Mas uma coisa que chama atenção, se a gente pega aqui o teu histórico, você fala assim, pô, perdido, oval, tudo, aí entra Indianápolis na tua vida, que na sua primeira Indy 500 você já chega no 5º lugar, em 2001. Como que foi, tipo, chegar naquela prova? Aliás, vocês foram muito bem nas primeiras Indy 500 de vocês. Não, a história da Indy 500, eu vou fazer uma história que é típico, como eu escuto muito pelas pistas, vocês vão gostar de ouvir. Então já deixa like no vídeo aqui, pede like pro pessoal. Pede like no vídeo, e se inscreva. Inscreva no YouTube. Isso aí, muito bom. Você é inscrito no canal? Eu sou inscrito no canal. Ele vai checar, hein? Você chama o inspetor Nelsinho pra checar daqui a pouco. E aí, a minha primeira corrida de oval na vida foi em Nazaré. E você sabe que é um dos ovais mais cascos que tem, né? Pra mim, pra classificar em Nazaré, não tem oval melhor pra classificar. Eu acho maravilhoso. A corrida eu acho um lixo. Não sei, tem alguns ovais que você falou, em Indianápolis ou Nazaré, tem alguns ovais que eu não sei porque eu mandava bem. Minha primeira corrida de oval na vida, em Nazaré, eu fiz a pole. Nossa. E aí... Isso foi 2001? 2001. Eu não lembrava disso. Eu fiz a pole. E o Kenny Brack na Shell em segundo. Só que uma semana antes de Nazaré, a gente tinha testado em Indianápolis. E aí, a gente ia correr em Indianápolis em 2001. E até deixar claro que eram categorias diferentes. Ainda a Indy estava separada. Isso, separada. A gente ia correr em Indianápolis. E aí, o pessoal da Ganassi teve uma ideia de fazer um carro com short wheelbase, eu acho que era short, para ter menos drag. E aí eu testei o carro, falei, o Minassi é totalmente perdido em Indianápolis, tomava 5 milhas, não conseguia fazer de pé trancado, não conseguia. E eu andando bem, e aí eu falei, esse carro novo é pior, não consigo, o carro não é tão seguro, não sei o quê. Mas como? Mas ele é mais rápido. Aí o Ganassi achou que, os engenheiros achavam que eu não tinha experiência suficiente. Eu falei, o carro é pior. Beleza. Na hora que eu tô preparando, sabe quando você tá com um capacete ali, a balaclava, um pouquinho antes de você colocar o capacete para ir para a corrida de Nazaré, chega o Ganassi para mim, Bruno, então, eu tava pensando, você e o Nicolas não estão com muita experiência e tudo, eu contratei o Jimmy Vasser e o Tony Stewart para correr em 500 milhas, tá bom?
Eu falei, beleza, tranquilo. E eu na pole, na minha primeira oval na vida. 5 minutos depois, drivers em Yokai, eu coloco o capacete e vou correr. E realmente eu não tinha tanta experiência, eu nunca tinha corrido em oval, foi a minha primeira corrida, acho que a 500 milhas foi a segunda ou a terceira. Só que, o que aconteceu na 500 milhas? Ele colocou o Tony Stewart e o Jimmy, eles classificaram. Eu morava em Indianápolis, eu tava voltando para casa no sábado, liga o Mike Hall, que era o manager da equipe, Bruno, volta aqui que o Ganassi quer conversar com vocês. Aí voltou, nós temos 2 carros de reservas, vamos colocar você e o Nicolas para classificar amanhã no dia seguinte. No Bump Day. Beleza, eu dei umas voltas, fui lá para classificar, fui mais rápido do Bump Day e classifiquei mais rápido que o Jimmy Vasser e o Tony Stewart. Aí o Jimmy, não, porque hoje o dia tá melhor, que não sei o que e tudo. Claro, que eu devia ter pego um dia melhor, mas em Indianápolis, não sei o que acontece, eu sempre andei bem. Larguei lá em 26º, 28º, né, por causa do Bump Day. Eu lembro que uma grande experiência na minha vida, porque em Indianápolis você fazia de pé trancado ou só tirava o pé. Cheguei na curva 1, cara, largar lá na fila do meio, em 28º, não sei, cara, na hora que você chega na curva 1, aquela reta fica estreitinha, parecendo uma trilha de mountain bike. Eu larguei em 27º. Meu, é inacreditável. Eu tinha que chegar lá, frear e fazer e reduzir as marchas. E aí fui lá aos poucos, fui passando o pessoal. Eu tava em 6º, Tony Stewart em 7º, em 5º e Jimmy em 4º. Eu passei o Tony Stewart, passei o Jimmy, faltava 10 voltas, saiu o meu rear plate, voou. A sorte que eles não me deram bandeira, o carro ficou traseiro, comecei a wayjack, que era de rodar, né, IRL, e aí faltando 3 voltas, o Jimmy passa, eu fico em 5º. Mas foi uma experiência incrível, a 500 milhas, primeira vez. 2001 o Elinho ganhou. 2001 o Elinho ganhou. E eu fiquei em 5º. Ficou em 5º. Pole depois em 2002. Isto. Por 2002, e aí teve uma batida forte em 2005 também, ali numa outra vez que você também estava... Eu estava em 2º. Em 2º e estava liderando o campeonato da Indy. Da Indy. Tá? E depois mais um 5º lugar em 2004. Foram os seus principais resultados nas 500 milhas. Quando foi que eles te chamaram que o tag estava fora da corrida, daí te colocaram no carro do tag, daí você classificou o carro do tag, daí eles te chutaram para fora do carro? Foi 2009, 2010, aí no 2010 eu acho, aí acho que 2009. Então, mas naquela época você estava fora total, você, você estava comigo andando de bicicleta lá em Key Biscayne, e daí eles te chamaram... Não, na verdade, aquele ano foi o seguinte, eu tava lá, que eu ia correr, eu corria para o Dale Coyne, aí eu tava saco cheio do Dale Coyne, tentei correr na real, naquela última hora deu errado a temporada inteira, aí não deu certo, e aí fiquei sem carro. Aí eu fui para Indianápolis, fiquei lá batendo na porta tentando arrumar uma coisa. E aí a Conquest falou, Bruno, o tag classificou, vamos lá no Bump Day. Aí eu dei 4 voltas no carro, fui classificar, fui mais rápido do Bump Day, já bumpo um cara. Aí outros caras bump, aí o tag saiu, ele não classificou. Isso mesmo. E aí ele... pediram, foi no meu carro, aí beleza. Só que aí, depois, no outro ano, foi com o AJ Foyt, que no AJ Foyt, eles me chamaram pra correr, eu falei, beleza, corro, mas, tá tudo certo. Aí eu classifiquei, só que o Andretti... Classificou bem, ó, 18º. Classifiquei. Só que 2 carros da Andretti não classificaram. Aí venderam a vaga. Aí era o primeiro ano da DHL como patrocinador lá do Runter Ray. O Runter Ray tava em 2º no campeonato. E aí venderam a vaga. Aí foi a hora que eu falei, tá bom, né? Tá bom de Indianápolis. Você se mata lá pra tentar classificar bem e tudo. Principalmente um carro da AJ Foyt, que o carro era bem ruinzinho. Mas... Você tem o cartão vitalício da Target ainda? Ou... Não. Tinha isso aí? Não, você tinha um cartão de desconto grande da Target, né? Você tinha? Tinha. Não, eu tinha um da Hooters, que podia comer de graça em qualquer lugar da Hooters nos Estados Unidos. Muito bacana essas histórias de Indianápolis, realmente essa coisa que faltou aqui pro Bruno conseguir correr mais uma 500 milhas de Indianápolis, foram 2 5º lugares em 500 milhas de Indianápolis. A história tá bacana, já que ele vai falar também sobre um pit stop daqui a pouco, a gente vai aproveitar e fazer o momento pit stop de hoje.
Momento pit stop de hoje, lembrando mais uma vez que o Pelas Pistas de hoje recebe aqui o Bruno Junqueira. O Christian chamou o momento pit stop pra ele. Não? Como pra ele? Você falou assim, não, momento pit stop, a hora que chegar, deixa comigo, Não, é pra ele. Então, pra ele. Ah, pra ele. Sim, mas aqui... Então, geralmente, como você fala, né? Como você comentou que você sempre escuta os nossos programas, momento pit stop, a gente sempre conta alguma experiência, ou alguma pergunta, ou que venha do Thiago, ou que venha dos fãs. Pergunta A e B pra você. Se você tivesse que começar de novo, o que você faria diferente? Essa é a A? Eu acho que na vida a gente não pode regret, não sei qual que é a palavra em português. O que a gente viveu. Peraí, a enciclopédia aqui vai falar o que quer dizer. Eu não, quem faz essas coisas é você, né? Que acha que estão nos Estados Unidos saindo. Os primeiros programas aqui, a metade era em inglês, metade era em português. Agora que ele tá começando a falar 100% do tradicional português. Os 85%. De vez em quando ainda escapa uma coisa, né? Não, eu acho que Arrependimento. Arrependimento. Eu acho que eu não tenho arrependimento, foi o que foi. Claro que tem algumas coisas que eu poderia ter feito diferente, mas foi o que foi. Se eu pudesse, o meu sonho era que o Ralf lá, eu fizesse pelo menos uma corrida lá no Canadá. Essa foi o maior arrependimento. Ou porque teve chance de você fazer... Eu fui a sábado de manhã. Ou que eu fui 3 vezes vice-campeão na Índia. O primeiro ano o Cristiano ganhou fácil, mas nos outros 2 anos foi até a última corrida. Então, ter sido 3 vezes vice-campeão seguidas foi meio difícil de engolir. Né? Você teria aceito aquele convite lá da McLaren? Não. Você acha que isso não foi um erro? Não, foi um acerto meu, porque, na verdade, os 2 caras que foram bem aquele ano foi eu e o Stefan Sarrazin. E o Sarrazin foi para a McLaren e fez 6, 7 corridas, estava tão mal que mandaram ele embora. Mas de um jeito ou de outro acabou correndo de Fórmula 1. Mas eu acho que eu fiz a escolha certa. Tá. E pergunta... E uma grande coisa que aconteceu na minha carreira era que a gente não falou, que quando eu fiz 2 anos na Ganassi, a Ganassi me fez uma oferta de mais 2 anos para correr na IRL. E eu ia ganhar bem mais do que corresse na Neuma Haas. E eu fui para a Neuma Haas, contrato de 1 ano só, que eu não queria correr. Eu não queria. Eu preferia continuar na kart. Porque tinha mais circuito misto, tudo, era natural. Todo mundo estava tendencioso a continuar na kart naquela época. Eu era o cara que tinha os 2 contratos, sei, equipes tops, e decidi ficar. Porque um monte de gente falou, eu quero na kart, mas não tinha as 2 opções. Eu tinha as 2 opções e ainda ia ganhar mais na RL do que na kart. E decidi continuar aonde que a gente, né, pelo circuito misto e tudo, onde que na paixão tá... lembrar que nessa época a IRL era só circuito oval e ainda... O carro era horrível. Mais do que só circuito oval, o carro era bem pior. E corrida mais difícil da tua vida, se você puder responder, sei lá, numa frase, por quê? Uma corrida mais difícil da tua vida. A corrida de Nürburgring, que eu ganhei na Fórmula 3000, que começou no seco, choveu, secou e choveu. E na época na 3000 não tinha troca de pneu. A gente trocou o pneu e foi a corrida mais incrível. Eu dei um 360, 2 caras bateram na minha frente, eu dei um 360, passando na grama, voltei e ainda ganhei a corrida. Aí sim, foi... Eu tenho uma pergunta. Companheiro de equipe mais casca grossa que você pegou? O Bordet foi o único companheiro de equipe que eu tive, assim, lembrando aqui, que foi melhor que eu, em geral, porque ele foi campeão ou não. Eu vou falar ele. Eu posso pensar aqui, mas... Na Neuma Haas. Mas eu tive outros caras... É engraçado, né? Eu acho que, de todos os companheiros de equipe que eu tive, um cara que era muito bom era o Kenny Brack. Melhor que o Dixon e melhor que o Bordet. Só que, como você mesmo fala, eu comecei a andar na frente dele, ele entrou num carro da Ganassi que saía de traseira para danar, e ele gostava do carro que saía de frente. E aí a cabeça dele foi ficando ruim, foi mexendo no carro, e aí, mas aquele Kenny Brack, aquele cara andava bem e tinha a cabeça muito boa. Mas mesmo assim, o cara com a cabeça boa, o cara mais experiente, deu uma desconcertada, mas ele era muito bom. Você lembra ele
Lembro, mas eu vou concordar com você. Eu acho que o teu companheiro mais casca grossa é o Bourdais. Talvez sim. E o Paul Tracy? O que você acha dele? Ele nunca foi meu companheiro, mas o Paul Tracy... O Paul Tracy é um dos pilotos que eu conheço com o maior talento que eu já corri. Corri contra. E eu tive o azar de, no ano que ele foi campeão, ele tá bem mais fit, porque ele era bem gordo, e foi um ano que, a pedidos do nosso amigo Christian Fittipaldi, a categoria não era o peso mínimo do carro, era o peso mínimo do carro com o piloto. Então, bom, por motivos óbvios, né? Por motivo óbvio, mas não era. Em 2002, ele carregava 20 quilos a mais do que o companheiro, ou 30, né? Mas eu tô falando... então, quer dizer, concorda que o Tracy correu na Indy de 90 e poucos até 2002, carregando mais peso que todo mundo? Aí 2003, quando o peso... Aí o cara já era muito bom, e aí... Mas o Tracy tem muito talento, o cara é incrível. Regra Christian Fittipaldi? Não, é que eu tava numa pressão forte pra ser carro e piloto, né? Lógico, porque tinha algumas variações lá, a gente pode pegar o próprio Tracy, sei lá, você pega o Tracy pro Kiki, você pega o Tracy pro Tony, por exemplo, estamos falando de 40 quilos diferente, 40 quilos. É muita diferença. É muita diferença. Daí... Você tomava meio segundo na classificação, 4 décimos, você vem me falar que 40 quilos não faz diferença nenhuma? Para, né? E que bom que não era para quem era leve, porque eles aproveitaram isso da melhor maneira possível. Eu também teria feito a mesma coisa, você, ótimo para eles, só que para quem era mais pesado, é óbvio que tinha um problema. E não era só no peso também, mudava... a distribuição de peso do carro. Então, quando você ia nos ovais, tinha alguns ovais que era bem mais difícil você guiar, não porque você era mais pesado, porque o carro era mais tendencioso a escapar de frente, por exemplo. Então, até isso tinha diferença, mas ok. Foi do jeito que foi. O Tracy, provavelmente, se essa regra fosse desde sempre, ele teria ganhado mais campeonato. Concordo com você. Concordo. Porque na época... Ainda mais no auge dele. Eu acho que chegou uma hora, ele perdeu aquele a mais que ele tinha. A hora que ele perdeu. Mas eu concordo com você no auge dele. E coincidentemente, os melhores anos dele foram esses últimos, né? Porque ele foi vice em Indianápolis e campeão da Champ Car, aquela definição polêmica com o Elinho. Com o Elinho. Em 2002 ali. É isso aí, turma. Esse foi o Momento Pit Stop de hoje. Lembrando, claro, né? Tá precisando de peça para o seu carro? O melhor lugar é a rede Pit Stop e você tem a comodidade de pedir através do WhatsApp, do site ou em qualquer loja. Então, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso Momento Pit Stop, turma, o papo tá muito bacana aqui, a gente quer o quê? Like no vídeo, se inscreva no canal aqui, compartilhe com os fãs da Velocidade, não todo dia que a gente traz aqui o Bruno Junqueira. Bruno, você tá morando onde ultimamente? Eu moro em Key Biscayne, Miami. Miami, né? Boa, vocês eram vizinhos? Os três? Não sei se você chegou comigo. Eu não, eu morava em Miami. Eles moravam no asilo. No asilo? Isso. Agora o Christian ficou com o cabelo branco, aí ele saiu do asilo. Veio pro inferninho do Brasil. E, o Junk era pontual. Junk? Opa, 7,5 na esquina, 7,5 na esquina. Ele tava lá firme e forte lá sempre. Mas como é que ele era com horário naquela época, o Chris? Olha, naquela época que era o Christian, né? Hoje ele é o José. José? Porque ele são duas personalidades totalmente diferentes. É mesmo? Ele nunca sorriu na vida. Até 2002 ou 2003, quando ele corria de Indy, eu nunca vi ele sorrir. Eu nunca vi ele fazer dar entrevista. Tinha que dar entrevista à Cat, que era PR, Relações Públicas. Pedia, pelo amor de Deus, falava, vou pagar o jantar. Ele ia nos negócios de fazer entrevista da Toyota, a gente corria com Toyota, ficava ele com a cara fechada, todo mundo Depois lá... ele fala de mim, de Le Mans, né? É verdade. É inacreditável. Se existe... De todas as pessoas que eu conheci nos meus 48 anos de vida, a pessoa que mais se transformou nos últimos 10 anos, ou nos últimos 14, porque ele se transformou no dia que ele foi pai. A Manu transformou o menino.
Então o José, o Christian virou José. Eu sempre, o apelido foi depois disso. Foi depois? Então ele deixou de ser aquela pessoa ranzinza, que não queria dar entrevista, cara fechada, que não gostava de aparecer, né? Talvez venha por causa da fama, da família, do nome e tudo, né? Então ele queria ficar na dele. Agora não, agora é o cara aí, ó, simpático, dá entrevista. Apresenta o podcast. Tudo começou quando ele teve um podcast que ele foi com o Rubinho, o apresentador lá ficou calado e quem fazia as perguntas era o Christian. E o Rubinho só respondia. Falei, quem diria o Christian, um cara simpático. Incrível. Conteúdo verdade no Pelas Pistas dessa semana aqui. Vocês falam que é só eu? Esse aqui é outra pessoa hoje em dia. Não, você falava... Ele toma banho, ele chega cheiroso aqui. Ele falava o seguinte... Ô Bruno, por que você vai tomar banho? Porque a gente saiu da pista e tinha um negócio da Toyota. Aí eu ia lá rápido no hotel, tomava um banho de 10 minutinhos, colocava roupa. Pra que você vai tomar banho? A gente tem um negócio da Toyota, vamos direto. Bom, aí chegava no dia de manhã, eu tomava um banho. Mas pra que você toma banho? Você vai suar agora no carro? Isso o Zé Mário Dias sempre falou dele, que ele é meio porco, assim. Ele tomava meio banho por semana. A conta de água era cara lá? Não, porque no hotel que ele ficava, pagava o tanto de água que você usava, entendeu? Entendi. Era a tarifa, tipo, econômica dele. Exatamente. Não tinha torneira. O cara era mão fechada. Não sei se mudou agora. Não, ainda é normal. Mas era mão fechada forte. Nunca ganhei um presente. Tá bom. Eu era um pouco. Eu aprendi a ser mais normal. Entendi. Mas ele era assim, hardcore. Não, conta alguma história. Vocês se substituíram na Newman Haas? Você foi pro lugar dele ou não? Você parou em 2012, não, porque em 2003. Na época trocou os dois pilotos. Trocou os dois. Então, eu acho que os dois saíram, acho que não teve lugar, não teve nem... Eu meio que resolvi que eu ia fazer a minha aventura lá da NASCAR em julho, acho que foi junho, julho. Então, eu já tinha avisado pro Cal que... Tinha saído, eu falei, independente do resultado, obrigado, eu vou sair de qualquer jeito. E já tinha dado o ciclo lá, eu cheguei... Você ficou quantos anos na Haas? 5? 4? Porque teve um ano do acidente, então 4, 5. Então, eu acho que eu fiquei um ano a mais, eu fiquei 6 ou 7 anos lá na Haas, então já tinha dado, eu queria experimentar outra coisa. E ao mesmo tempo, vou ser sincero, eu já estava cheirando a situação que a kart já estava começando a entrar numa dificuldade. E, inclusive, eles lançaram carro novo depois, eles tentaram várias coisas que eu até olhei, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu não me arrependi? Será que não vai dar certo isso daí? A kart vai bombar pra caramba e daí eu caí fora lá no momento errado, mas... uma memória legal que eu tenho é que eu tinha cravado a pole na última corrida minha lá de kart, Champ Car. O José foi lá, faltando, 5 minutos para terminar daí a classificação e meteu o tempo em cima de mim. Na Cidade do México. Na Cidade do México. E daí a gente largou, você largou em primeiro, eu larguei em segundo na minha última corrida de kart. Legal, é verdade. Mas foi logo no finalzinho, a hora que eu dei a volta, eu entrei no box, eu nem saí de novo, eu desci do carro e daí eu fiquei olhando lá no monitorzinho, eu falei, não, essa daqui, tenho certeza que ela não vai escapar. O cara foi lá e... aí nós colocamos tipo meio segundo em todo mundo. Inclusive, eu acho que foi no dia seguinte que a pista piorou, que ninguém melhorou e você foi o único que melhorou. Eu não sei como. Eu tenho quase certeza que foi isso. Você puxou uma magia negra e daí conseguiu melhorar lá no outro dia. Mas, enfim, eu lembro que a gente se largou na primeira fila na minha última corrida. Boa, essa eu não lembrava de cabeça, não. Agora eu tô lembrando. Tinha uma prova no México, vocês dividiram o capacete, você, o Tony e o... Eu, o Tony e o Kiki, porque ele continuou de Champ Car lá na época. O Cristiano ia pra Fórmula 1, eu ia pra NASCAR. E pra IRL. E o Tony lá pra IRL, exatamente. E vocês moravam em Miami, eu morava em Indianápolis, eu não era ainda da turma... Não, e também você continua na mesma categoria. Eu lembro que na época a gente falou, pô, e o Bruno, tudo, não sei o quê. Só que você não estava saindo de lá, você estava continuando. E os outros 3 estavam indo para...
estavam indo para 3 categorias diferentes. E a outra coisa que eu lembro em 2002 foi quando a gente cortou o cabelo, né? Tô lembrando exatamente. Então, isso foi em Chicago. Foi uma coisa incrível, porque a corrida em Chicago era quando era a final da Copa de 2002. Tá. E aí, não sei se foi, acho que o Tony, provavelmente é o Tony que tem essas ideias. Se o Brasil ganhar a Copa, nós vamos cortar o cabelo igual o do Ronaldo Fenômeno. Só o chumacinho na frente. E chumacinho. Aí estamos lá, assistimos a corrida, ao jogo. Não, a gente chegou lá na pista, era 5h30, 6 horas da manhã por causa do fuso. Exatamente. Aqui no Brasil foi às 8 da manhã. Aí o Brasil vai ganhar. E aí, começou. Eu, o Tony, Kiki e o Christian. Queria cortar o cabelo de jeito nenhum. E a mulher dele, então, menos ainda. Porque o cara é capa da Capricho. Bonito pra danar, né? A gente 3 pilotos feios e o cara maravilhoso. Né? Então, o capa da Capricho não queria, mas você não tá entendendo. Foi de dar chilique. Mas quem deu chilique? A primeira ou ele? Os dois. Os dois deram chilique, mas acabou. O maior foi dele. O maior foi dele e acabou tendo a foto, nós 4. E que sobrou pra mim pro Kiki, né? Porque o Kiki ganhou a corrida e eu fiquei em segunda, a gente lá no pódio com cabelo a lá Ronaldo Fenômeno. Ainda bem que eu tinha o boné. Eu perdi a roda naquela corrida. Eu não lembro se foi o primeiro ou segundo pit stop, foram colocar a roda traseira, não apertaram direito, a hora que eu tô saindo do box, a roda voou. E o cabelo depois? Cresceu tranquilo, né? Não, o cabelo, eu peguei o voo domingo à noite pra voltar pra Miami. Segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi arrancar fora e só ficar skinhead. Inês, você também tem história com o Bruno? Ou são menos? Outra geração, né? Eu sou 20 anos mais novo que eles, né? O baby agora. Tô nos meus 30 e poucos, né? Então... Com o Nelson teve a época do Campeonato Brasileiro de kart. Que eu levava ele pra pista, dava umas dicas. Fiz umas corridas também em Brasília. Quando você tava começando, eu fiz umas 2 vezes. De quê? De kart. A gente ficou amigo, eu correndo em Brasília, eu acho. Mas foi o Rafael que aproximou a gente? Eu não lembro, mas... o Bruno teve o mesmo engenheiro que eu, Bartolomeu. O Bartol trabalhou muito com ele, depois foi comigo também pra Inglaterra, trabalhar com a gente. Mas 20 anos de diferença, 20 né? 30 anos a mais, o Bruno tem 20 anos a mais, então... Só quantos? 47? 48. 48, Você tá com 58? Quase, 53. 53. Você tá com o quê? 39? 36. Não é 36, é 39. Vai procurar no meu passaporte aí, 36. Mas olha, o José, olha o cabelo dele, ó. Ele é 1 ano e 6, 7 dias mais novo que eu. 6, 7 dias, porque você tá em dúvida se ele nasceu num dia ou não, porque eu não sei o cravado, acho que não sei se é 28 ou 29 o dele. 5. 25? Então são 4 dias. Tá. Seu Christian. Certo. Cara, tem uma cena maravilhosa. Eu tava pesquisando aqui pra fazer a entrevista e eu achei um acidente seu na Fórmula Truck. Nossa, esse aí... Você e um outro piloto em que... não é ser um acidente tipo sério. Que acabou meu freio. Acabou teu freio. Acabou o freio e se atropelam ali, o chassi vai pra um lado, a cabine vai pro outro. E tem uma hora que é muito engraçado, assim. Tudo ok, você de ponta cabeça. O outro carro destruído, o caminhão destruído. Aí, do nada, não sei o que, estavam vendo, não sabiam quem que era ainda o piloto que tinha sofrido um acidente. Não, Bruno Junqueira, não sei o que. Fizeram, o médico fez o sinal ok. Aí você sai, aí chega o repórter do teu lado. O repórter, primeira coisa que ele pergunta: foi o acidente mais forte da tua carreira? Aí você, quê? Foi o acidente mais forte da tua carreira? Não, esse não. Teve um de Indianápolis que eu não saí andando, eu saí andando, eu tô bem. Mas é que eu achei muito engraçado, tipo, a espontaneidade da resposta. Tipo, o cara foi o acidente mais forte da tua carreira. Acho que foi o mais impressionante. Foi impressionante. Foi o mais de olhar, porque em Indianápolis é óbvio que tem alguns que impressionam, mas esse daí, a hora que eu vi, mas o não me gostou muito. Não foi impressionante. Todo mundo, assim, eu como piloto, vendo o acidente, não parece impressionante. Só que o problema é que quando o AJ Foyt bateu em mim, eu fui de frente no muro, né? Na hora que a gente... o ângulo do meu acidente... AJ Foyt, não, o AJ Foyt, the fourth. O fourth, tá.
E você machucou o quê naquela hora? Quebrei hora? as costas, quebrei a perna, tornozelo, mas o problema é que eu quebrei as costas e tive que operar, eu fiquei muito tempo no saleiro, mas... Que ano que foi isso daí 2005. mesmo? 2005. Ah, é. Quebrar as costas deve ser... Não é legal, não. Eu tenho 2 réguas e 10 parafusos nas costas de titânio. Então, metade das Mas costas... você pode tirar? Então ela ficou mais reforçada agora. Ficou mais reforçado. Mas você não pode tirar. Tecnicamente, eu posso tirar, mas aí é uma outra operação de me rasgar todo pra... Tá. Pra um ganho mínimo, talvez. Não, nenhum, porque... A flexibilidade mudou alguma coisa? Claro, porque uma parte minha das costas não mexe. E tá fused, fundida, 7 vértebras minhas. Então, mesmo que eu tire o negócio, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai mexer do mesmo jeito. Tá. Então, a flexibilidade de você baixar de... É um pouco pior do que era antes. Você sente quando você anda de bicicleta Não, hoje em dia? de bike, não. Nada. Jogar tênis, que eu adorava, mais do que bicicleta, antes do acidente, eu adorava jogar tênis. É difícil pra mim. Meu filho hoje adora jogar tênis, eu jogo com ele sofrendo outro dia todo torto. É mesmo? É tanto porque assim? torcer o saque, assim, tem um... Não é porque a bike você fica com as costas paradas. Então não tem problema. Correr a pé já não era tão bom. Depende, tem alguns esportes que dá pra fazer, outros não. E a carreira depois da Indy? Como que... Então, depois da Indy eu fui correr de American Le Mans. Aí eu corri até 2016 ou 17 full time. Aí 2018 e 19 algumas corridas. 2020 eu ia correr de Lamborghini Super Trofeu, que eu fiz 2 corridas. A primeira eu ganhei e a segunda eu fiquei em segundo. Acertei para correr com um piloto canadense, aí veio o Covid, aí... Parei. E foi aí que virou a chavinha pra você trabalhar de verdade? O que eu falei? Ainda bem que eu avisei no começo do programa. Não, porque a gente... Na verdade, a chavinha já tava virando. Aí virou full time. Você já tava praticando... Eu já mexia com imóveis real estate, desde 2010. 2015 eu tirei licença. E aí na hora que veio o Covid, que lá ficou muito forte em real estate. E não corri 2020, nem 2021 que ia também. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Gentilozzi, foi um bom chefe ou foi um chefe difícil? Bem difícil. Uma pessoa complicada, mas eu não... Quem? Faz parte. Paul É Gentilozzi. um cara que eu corri de American Le Mans com ele. Ah, tá. Isso também não Mas é um conhecia. cara apaixonado por corrida, mas que tem... Ele corria no carro da Jaguar. Tá. Aí depois de protótipo com ele. Porque o programa do Jaguar não deu certo. E entre Carl e Paul? Eu gostava demais dos dois, viu? Dono de equipe, que é os caras que eu mais gostei, é Carl, Paul, e também do meu grande amigo Darcy dos Santos. Tem anos que eu não vejo, mas a Darção também era outro nível, né? Um Fórmula 3, um de Indy, mas entre Carl e Paul é o seguinte, o Paul era um apaixonado pelo automobilismo, que não... Fala o nome completo pra quem não conhece. Newman, né? Que a Newman Haas era o Newman e o Carl Haas. Exatamente. Que não é o Haas, o Gene Haas da Haas Fórmula 1, é outro. E o Paul Newman era o cara mais apaixonado, um dos caras mais apaixonados com automobilismo que eu conheço, que não foi piloto full time, mas mesmo assim as coisas que ele fazia, ele andava muito bem. E o Carl Haas era a pessoa mais businessman, mais esperto, mais que tinha... tipo um Bernie Eccleston da vida, versão americana, na minha opinião. Interessante, se do Carl Haas não... Que o Paul Newman o ator era mais fácil de ter história, mas do Carl Haas eu não sabia dessa. Não, eu gostava. Mas o Paul, ele só ia pras corridas, né? Então, o dia a dia era do Carl. Carl. O dia a dia era o Carl. Então, era o Carl que morava do lado da oficina, era o Carl que run the show. E daí, o acerto dos dois era o seguinte, se por acaso a equipe no final do ano não desse lucro, era o Carl que tinha que se virar para colocar aquilo que tinha que colocar para tapar o buraco. Se por acaso desse lucro, daí eles dividiam entre os dois. Por outro lado, o Paul não esperava absolutamente nada da associação dele com o Carl Haas, por isso que chamava Newman Haas, né? E daí o Ralph
Hansen, que corria atrás lá dos patrocinadores em várias ocasiões, óbvio que usou muito o Paul Newman nome do Paul Newman, deixava usar. Exatamente, para poder abrir portas. E por que fechou a equipe? Pô, era uma equipe grande, era um... Porque o primeiro... O Paul morreu. O Paul faleceu, daí teve o Carl, daí foi, enfim, eram os dois apaixonados, eram os dois que moviam a equipe. Daí, enfim, eles foram para a IRL também, correram um pouco lá, só que eles nunca foram favoráveis à IRL. Eles eram defensores árduos da kart. E eles queriam que continuasse kart. Tanto que eles ficaram até no final. E então foi uma combinação de uma série de fatores. E no final, sem falar mal, mas hoje em dia, a Indy, as equipes, posso estar errado, eu não estou tão dentro, mas as equipes, o budget, o lucro das equipes são muito, muito menores do que era há 25, 30 anos atrás. Na década de 90 até 2002 ou 2003, as equipes tinham patrocínios. O budget, quando eu corri o meu primeiro ano na Ganassi, o budget era, tirando o piloto e tudo, só que eles gastavam no carro era $25 milhões para dois carros. Para aquela época. Você coloca 25 milhões. É 50 hoje em dia. Não, 60 ou 70. Hoje eu não sei quanto que é, mas capaz de ser... 12 por carro. Então, eu ia falar, capaz de ser os 10, mesmos 12. 25. Ou Sim. seja, isso era os 25 que a Target dava. Só Fora, que aí ele ganhava o carro de graça da Lola e ganhava mais o motor da Toyota e mais uma grana da Toyota. E fora que treinava pra caramba. Pensa, devia ter um budget lá, eu acho que a Nima Haas... Não, então, você sabe, eram uns 40 milhões, né? Não, era o ano que foi mais, na época era a Penske que gastava, era o que falavam, gastava 50 e daí a gente gastava 35. Mas andava toda semana. Era impressionante, era muito difícil eu ter uma semana que não treina. A gente tinha equipe de teste, que era completamente independente lá da outra equipe. Mas aí o que eu falo que os donos de equipe ganhavam fácil 5, 10 milhões das equipes tops todo ano. Eu não acho que chegava a tudo isso, mas... 5 milhões com certeza. Mas eles todos tinham avião próprio, essas coisas. Exatamente. Todo mundo... Hoje em dia, eu não vejo o dono de equipe tirando muita grana. Não, tem poucos. Tem o Chip e o Penske. E o Andretti, talvez. Andretti. Não, imagina, chegamos a correr em Nazareth, que faltou lugar para colocar motorhome de todas as equipes lá, porque já era tudo meio apertadinho naquele oval lá de 1 milha. Então, entre os caminhões e daí... Hospitalidade. Isso, mais os motorhomes lá das equipes. Por exemplo, só a gente tinha motorhome do Carl Haas, motorhome da Texaco, e daí tinha mais o motorhome do Michael. Então, só a gente era 3 motorhomes. Daí você faz a conta. Toda e a os equipe pilotos? Tinha pelo menos... Não, naquela época não tinha isso dos pilotos. A gente vinha, passava o dia lá na pista, usava tudo que tinha que usar lá do motorhome, tomava café, almoço e jantar. Eu ficava o dia inteiro. Então, eu chegava cedo, tomava café, almoçava, banho. jantar. E daí ia embora pro hotel só pra dormir e daí voltar. Mas acho que ninguém naquela época dormia. Eu nunca fiquei em motorhome, nunca. Também. Isso começou depois. O Michael, na verdade, acho que o motorhome, o primeiro cara que eu lembro assim era o Tracy e o Michael. Você lembra quando o Michael foi pra a Motorola, que era meio equipe dele e tudo? Aí ele começou a ter um motorhome. Aí veio o Tracy. Não, que ele foi pra Green, né? Pra Green, Aí o Tracy foi e começou a ter motorhome também. Aí começaram. Porque até então, ninguém tinha. Eu sei que o pessoal faz. Tinha, acho que só na corrida de Michigan, que eu cheguei até a olhar, porque Michigan era difícil de hotel e tudo, uma coisa assim. Eu ficava em Jackson, lá em Michigan. Jackson, se não tinha um outro que eu ficava... Não era Jackson. Eu ficava lá no Holiday Inn, que chamava Holidrome. O Christian. Não. Era onde os caras lá da equipe reservavam, não tinha... Só que tinha o hotel da equipe dos pilotos, ele preferia ficar na equipe porque ele devia estar gastando menos. Não acreditava. Eu tomava café da manhã onde? Na equipe. Que não tinha opção. Almoçava na equipe normal e jantava onde? Na equipe.
Claro. É que era mais fácil, já tava lá na pista, pelo amor de Deus, ficar indo e voltando, escolhendo. Mas por que você ficava no hotel se você não tomava banho? Não era mais fácil ficar no sofá junto dos motorhomes? Motorhome da equipe, Dorme no cockpit, não sei, às vezes. com os muffs, tá? Ai. Histórias do Christian aqui. É bacana alguém jogar as verdades do Christian aqui, na tela. Mas, Bruno, cara, papo muito bacana. Quero agradecer demais sua participação aqui. Muito legal. Saber que você ouve a gente também é muito bacana. E, pô, bacana. Valeu pelas histórias aí. Valeu pela carreira. E boa sorte no futuro aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, Thiago, José e Nelsinho. Boa, José. Gostamos do seu convidado, viu? Gostou? É o primeiro que fala umas verdades, né? Gostamos disso aqui. Fica só você tentando... Exatamente. Um pouco o Thiago tá pegando, tá começando a pegar o... problema é que você tem uma diferença muito grande, você não sabe as histórias. Sim, não, lógico. Agora, toda vez que ele vier brigar comigo... Não, peraí. Vamos ligar pro Bruno e perguntar pra ele isso aqui. Isso aí. Certo, Cris. Valeu também, Ótimo viu? papo. Valeu, Bruno. Um abraço. Até mais, viu? Valeu, Nelsinho, também aí. Tamo junto. Turma, papo desse tem que ter seu like, tem que ter sua inscrição. Se você tá nas plataformas de áudio, pô, classificação 5 estrelas. E semana que vem a gente volta com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz do Brasil. Valeu!